depois da pandemia, muitas empresas resolveram adotar esse modelo mesmo de forma híbrida, né? Como é que são as regras? O que a empresa precisa suprir, por exemplo, infraestrutura? Tem diferença de horário, de vale transporte? Como é que fica na situação do home office? Home office essa figura. A CLT já trabalhava desde 43 o trabalho que chamava trabalho a domicílio no artigo 6º, 7º, artigo 6º. Existia o trabalho a domicílio, lá regulava já. O trabalho a domicílio é aquilo que você não controla o trabalho do cidadão. Ele trabalha em casa, você até pode controlar, existe uma forma, às vezes, de controle indireto, de horário de início e término, mas ele fica que tem uma liberdade maior. A pandemia ela evidenciou mais essa demanda do trabalho a domicílio, mas cabe ao empregador, isso é um ponto interessante, garantir os meios, os equipamentos de trabalho, cabe a ele, até porque a atividade econômica e os riscos da atividade econômica do empregador, o empregado trabalha por conta de outro, que a gente chama de alteridade, né? Ele trabalha para outro por conta alheia, que assume os riscos da atividade. Então o empregador tem que proporcionar todos os equipamentos, o meio de produção de trabalho. Inclusive a legislação estabelece o seguinte: se tiver o controle de jornada, de horário de entrada, horário de saída, do início do trabalho, ele tem que fazer o pagamento das horas extraordinárias, porque a regra é, no Brasil, 8 horas por dia e 44 horas na semana. Essa é a regra. Pode até criar o regime de compensação de jornada, que é o banco de horas, todavia, essa é a regra. Passou de 8 por dia, paga como extra. Ou 44 se houver na semana, controle. Se houver controle. Porque pode ser que não tenha o Tem trabalho uma liberdade. livre, uma liberdade. Vai depender muito do caso concreto, né, o que ficou realmente evidenciado. Como regra, paga a hora extraordinária que passou a 8ª diária e 44 semanal. Uma outra coisa importante, que eu conversava com a doutora Jane, que é minha mulher por coincidência, advogada, hoje, por coincidência, que o empregador ele tem que cuidar do meio ambiente de trabalho. Mesmo o empregado estando na casa dele, por exemplo, ou em um outro local, que pode não ser necessariamente na casa dele, ele tem que cuidar pelo meio ambiente de trabalho e dar está na lei, as instruções necessárias para evitar a doença do trabalho. Por exemplo, na digitação. Você pode desenvolver uma lesão por esforço repetitivo. Sim, lógico. Então ele tem que... Mas só mandando um PDF de ginástica laboral já é suficiente ou você tem que mandar um profissional na casa do... Ele tem que fazer orientação efetivamente. Fazer orientação e o acompanhamento. Né? Porque se de repente eu tenho uma cadeira que não é adequada, isso pode gerar um questionamento. Claro. Meu sistema não é adequado. Olha que interessante, né? Nossa, Então você tem uma responsabilidade, uma responsabilização. Por isso a empresa ela pode desfalir de serviço. Eu acho que tem pessoas que têm maior produtividade em casa. Tem pessoas que preferem esse tipo de trabalho. Mulheres, por exemplo, por conta de filho, de organização, é melhor. Tem que pagar o vale transporte? Em tese não, porque não tem o deslocamento. Só se tiver a obrigação de deslocamento, uma vez por semana, ou quando tiver o deslocamento. Alimentação, tem que pagar? Se tiver na convenção ou acordo coletivo que tem que pagar, que aí é o sindicato que negociou, o sindicato empresa ou sindicato de empregado com de empregador. Aí tem a obrigação de pagamento, senão não há essa obrigação de pagamento. Esses são os pontos principais desse tipo de trabalho, do home office. E tem, com essa febre do home office, pandemia, etc e tal, teve muito conflito desse Olha, tipo eu vou falar, eu não tive demanda judicial nesse sentido, não tive. Não tive. Porque Então, geralmente os empregadores acabam, embora eu acompanhe a jurisprudência, tem um caso ou outro, aumentou a internet, quem tem que pagar a diferença. Então tem condenação judicial nesse sentido. Cabe ao empregador, o empregado teve que comprar um aparelho, ele prova que foi para o trabalho, o empregador tem que ressarcir. Mas, e isso a própria lei estabelece, que eles têm que pactuar nessas condições. Por isso, eu reitero, uma boa orientação nesse sentido, e tem advogados específicos, e até sindicatos dando assessoria específica nesse sentido. que bacana. Para já evitar essas questões. O conflito. No caso de CLT, tudo bem. No caso de estágio, é diferente a lei? Não é diferente? Tipo,
O cara faz estágio, só que ele faz em casa, ou na empresa. É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Boa pergunta. Ou é um regimento diferente? A lei de estágio é separada. Tem uma lei específica de estágio. E a lei de estágio, ela tem uma regra que as empresas devem observar. Que é a seguinte: é necessário para a lei de estágio regular a relação entre as partes, que tenha o contrato entre a empresa que fornece o estágio, o trabalho, a instituição de ensino e o estagiário. É só assim que existe contrato de estágio. Fora isso, tem relação de trabalho, de emprego. E muitas vezes as pessoas não se atentam a isso. Ah, meu estagiário. Não é empregado. Não é porque é novo, porque é estagiário. É empregado. Então tem que ter... A instituição de ensino tem que estar, de Ciente, alguma forma, gerindo isso. Participar do contrato. Você pode ter o estágio não remunerado e o remunerado, dependendo, mas tem que ter um seguro de vida mesmo, não remunerado. Sim. E daí uma questão interessante, que é a seguinte: mesmo no estágio, no domicílio do estagiário, ele não pode ter custo para o estagiário. Claro. Então, quem fornece o estágio tem que dar as condições necessárias. Porque, vamos supor que o estagiário sofre um acidente, uma lesão, qualquer coisa em virtude do estágio. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do cedente do estágio, que está tomando o serviço. É aprendizagem, mas ele tem a responsabilidade civil. Embora não seja vínculo de emprego, mas tem a responsabilidade civil decorrente do contrato de estágio. Então, mesmo nesse tipo de contrato, vai usar equipamento, de quem é o equipamento? É da empresa, ela vai fornecer, não é? O estagiário vai entrar ali com o seu aparelho. Deixar muito bem esclarecido isso, que é importante. Na questão do menor aprendiz também segue essas mesmas premissas? O menor aprendiz, ele vai de 14 anos, de 14 em diante é possível ser aprendiz. E em 2000, salvo muito engano, nós temos uma alteração na legislação que permite o aprendiz ir até 24 anos de idade. Salvo se for deficiente, que pode ser superior à idade a 24 como aprendiz, e o contrato da aprendizagem é no máximo 2 anos, se for deficiente pode ser superior a 2 anos. Então, de 14 a 24 pode ser aprendiz, mas o aprendiz é um empregado. Ele não é um estagiário. Não é um estagiário, é um empregado com uma regulação especial, diferente. Então ele é CLT, é um funcionário CLT e tudo mais. Segue toda a questão da CLT. Toda a regra da CLT. Então, só que ele tem menos deveres. O contrato assim, não igual. O igual, contrato é por tempo, de no máximo 2 anos, tem a carga horária, dependendo do tipo de estágio, de trabalho, né, de aprendizagem, melhor dizendo. Mas ele é um trabalhador que segue as regras, que pode ter um contrato extinto por justa causa, normalmente. Só que ele tem a limitação de 2 anos. Você tocou num ponto importante agora que é bem complicado, a justa causa. O que é a justa causa? Tem muita gente que você ouve falar... É uma lenda urbana essa eu justa fiquei causa. ofendido, que não sei o quê. Não, isso daí é justa causa. O que dá que e o que regula, não dá? Olha, isso vai ser matéria de prova semana desse mês agora que vem. Então, alunos do Dr. Renato, prestem atenção aí. Prestem atenção. A justa causa é quando o empregado ou o empregador, um dos dois, eles vão cometer a falta máxima para a extinção do contrato, por culpa de uma das partes. Eu brinco que é que nem no jogo de futebol que o cidadão é expulso do campo. É a falta máxima. Então, nós temos um artigo na CLT que prevê as causas de falta do empregado, artigo 482. E o 483 prevê as causas, as faltas do empregador para pôr fim ao contrato. Mas criou-se uma teoria que o judiciário e o advogado, as partes, devem observar para ver se teve ou não configurou a justa causa. Primeira questão, a conduta do empregado, ela é tida pela lei como uma conduta típica ou que a gente seria de antijurídica, antissocial para o ambiente de trabalho? Sim. Então, por exemplo, o empregado alterou um atestado médico. Ou ele se valeu de um instrumento da empresa e etc. Outra questão. Existe uma proporcionalidade entre a punição dada pelo empregador e a falta? Foi uma discussão no ambiente de trabalho.
é motivo para justa causa ou não? Aí o caso vai definir, né? Então é bem Na relativo. proporção Né? da Muito coisa. relativo. Não é uma coisa, é isso. Esse é o muito legal da aula, de estudar essa questão, né? Porque você vai ver a tipicidade está previsto na lei, que a gente chama de taxatividade. Existe uma gravidade na conduta, existe a punição, foi proporcional, porque eu posso dar advertência ou a advertência verbal, né, ou escrita, ou a suspensão. Não Antes, tem que ter né? obrigatoriamente uma suspensão antes. Pode ser que não. Se a falta Pode for ser que muito não. grave, pode ser justa causa. Não tem que ter imediata. essa coisa de ter 3 advertências, Não depois necessariamente, suspensão. dependendo da falta. Se for uma falta grave, você pode aplicar a penalidade máxima de imediato. Ou O cara entrar na empresa e bater em todo mundo, já dispensa é... extinção por justa causa. Uhum. Ou, dependendo do fato, você vai o histórico funcional do empregado. O empregado tem um ótimo histórico funcional, nunca chegou atrasado. Tem aí nunca também um faltou réu sem primário. justificativo. Isso. Então, o judiciário analisa o caso que a gente chama de inconcreto. A gravidade, a proporcionalidade, a imediatidade, porque tem uma outra questão que acontece, é a imediatidade. O empregador ficou sabendo da conduta culposa, ele tem que aplicar a punição de imediato. Se ele não aplicou de imediato, o perdão tácito, ele perdoou. Eu não posso fazer uma justa causa o mês que vem. Não. Né? Não. E às vezes Legal acontece isso. muito. Eu li uma questão de um processo que a discussão foi: não foi aplicada a punição de imediato. 3 semanas depois ele perdoou. Ele ficou 3 sabendo do semanas fato. não teve nenhuma decorrência disso. Porque o empregador não é obrigado a punir o empregado. Claro. E tem a justa causa que a gente chama de rescisão indireta ou dispensa indireta, quando a falta é pelo empregador. O empregador descumpre as obrigações do contrato, pagamento de salário. Acontece. Atraso de pagamento, por exemplo, Então, por um longo período. O atraso de pagamento reiterado, quando ele começa a prejudicar, tem decisão judicial que entende que é motivo para a extinção. Quando ele começa a ser reiterado e prejudicar o trabalhador.